Oi, meu nome é Julia Kiyama e eu sou aluna de iniciação científica do grupo de fotônica. Meu orientador é Leonardo Teboni e eu vou participar desse curso. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre caracterização espectroscópica de uma nova classe de derivados de corróios. Bom, primeiramente, para que serve uma caracterização espectroscópica? É um processo que vai envolver a obtenção de propriedades da ótica linear e não linear de materiais constituídos por moléculas orgânicas e inorgânicas. Com isso, temos as propriedades fotofísicas e fotoquímicas de compostos por meio de técnicas resolvidas ou não no tempo. Então, com o advento de sistemas lasers pulsados e com largura temporal curta, tornou-se possível estudos fora da esfera da ótica linear, em especial como se comportam as moléculas em função da sua estrutura e intensidade de luz, que é aplicada na solução. Tudo isso demonstra potenciais aplicações no campo de sensores fotoquímicos, fotossíntese sintética, terapia fotodinâmica e entre outras aplicações. Sendo assim, nesse trabalho foram estudados dois novos derivados de corróis, sendo um deles um com complexo de rutênio ligado ao seu centro em função de diferentes solventes. Em relação às propriedades físico-químicas, esses corróis são tetrapirrólicos macrocíclicos, ou seja, eles são derivados tetrapirrólicos, semelhantes às porfirinas. Essa é a porfirina. Mas ainda possui maior eficiência quântica de fluorescência e absortividade molar. Os corróis também possuem alta capacidade de se estabilizar com metais no estado de transição no centro da sua molécula, por causa das ligações de nitrogênio. E para que estudar esses corróis? Aqui eu trouxe algumas possíveis aplicações e estudos que os envolvem. A gente pode ver estudos em sensores fotoquímicos, como dito também, em fotossíntese sintética, materiais químicos e também aplicações nanobiomédicas. Dessas aplicações nanobiomédicas, uma muito interessante é um estudo voltado à interação de corróis com o DNA e a atividade fotodinâmica antitumor, que mostrou que uma classe de metalocorróis, ou seja, que tem esse metal aqui no centro, como eu disse que tem alta afinidade de ligação com o metal aqui. Esse estudo mostrou que uma classe de metalocorróis possui uma alta afinidade de ligação com o bromídio de etídio, QCB, que liga a fita de DNA do tumor, quebrando ela por conta dessa ligação. Enfim, foram dois novos derivados de corrol estudados que possuem essa estrutura, sendo uma delas com esse complexo de rutênio, como dito anteriormente. Primeiramente, sobre a espectroscopia linear, foram feitas medidas de absorção relacionadas à passagem do orbital mais ocupado, que é esse daqui, e para o menos ocupado, que é o LUMO. Para então quantificarmos a absorção através da transmitância, que relaciona a intensidade de radiação de luz que incide, que é esse I0, aqui, e a intensidade de radiação transmitida. Isso, então, é relacionado através da lei de Beer-Lambert, que é essa lei aqui que envolve a absortividade molar em função do comprimento de onda, a concentração da amostra e o caminho óptico. Em resumo, o processo todo aborda a absorção, a relaxação térmica e a relaxação térmica, que essa passagem, e a emissão radiativa e não radiativa. Como dito, a passagem de um elétron para o nível de energia mais baixo do nível de energia mais baixo para o mais elevado é o processo de excitação de uma molécula através da absorção de radiação luminosa. Aqui. Esses
estado mais energético é muito instável. Então, suas relaxações vibracionais ocorrem em períodos da ordem de 10 a menos 15 a 10 a menos 12 segundos. Nessas relaxações vibracionais, a energia pode ser perdida em forma de calor. Então, a emissão fluorescente vai ocorrer com uma energia menor, ou seja, vai ser no comprimento de onda lambda maior. Esse fenômeno é relacionado com o deslocamento de Stokes, que a gente vai poder ver nos resultados, e também é suscetível à constante dielétrica e índice de refração do solvente. Então, o processo de volta para o estado fundamental pode ser via fluorescência ou via conversão interna ou intersistema, que forma o estado de tripleto. Mas para quem estudar esses tipos de relaxação? Bom, dados da conversão do intersistema, ou seja, formação de tripleto, a gente pode ter possível aplicação para terapia fotodinâmica. Já dados da conversão interna, a gente pode ter possíveis aplicações em células solares. Primeiramente, para essa parte do estudo, preparando as soluções das amostras diluídas em dimetilsulfóxido e acetonitrila, que aqui a gente vai chamar de DMSO e SN. Foram feitos em concentrações na ordem de 10 a menos 4 para evitarmos possíveis agregações. Foi feito um estudo da absorbância e da eficiência quântica de fluorescência no fluorímetro comercial com as soluções. E para esse corrol, sem o complexo rutênio, tivemos esse comportamento, sendo a absortividade na ordem de 10 a quinta litro por mol centímetro. E aqui é a emissão de fluorescência. Já para o corrol com o complexo de rutênio, tivemos esse comportamento, sendo que o estudo da eficiência quântica de fluorescência foi baseado na relação de fótons emitidos por fótons absorvidos. E como dito, para quantizar essa eficiência, dependemos de outros fatores, tais como uma referência para calibrar o sistema e o índice de refração, como dito anteriormente também. Nesse caso, utilizamos a molécula de corrol sem rutênio, porém dissolvida em diclorometano, uma vez que a gente já tinha esse estudo em mãos num artigo. E então, quantizamos os seus dados para, então, quantizar a eficiência quântica de fluorescência de cada amostra, que é dado pela essa equação, sendo essa função aqui, a intensidade de fluorescência da amostra em função do comprimento de onda, que é integrado, e esse Fzinho é uma medida que equivale a 1 menos 10 elevado a menos A, que é sendo a absorbância naquele comprimento de onda, e N o índice de refração do solvente e do solvente da referência. E os valores obtidos foram esses aqui da tabela ao lado. A gente pode observar que, tendo o complexo de rutênio, a eficiência quântica de fluorescência ficou bem menor comparado a outra molécula. Isso provavelmente vai mostrar que o complexo de rutênio faz com que a passagem do nível excitado para o fundamental seja majoritariamente na forma não radiativa. Com esses dados em mãos, a gente estudou o tempo de vida de fluorescência das moléculas, utilizando técnica de fluorescência resolvida no tempo. E essa parte foi feita numa janela temporal de nanosegundos, no qual o relaxamento estado excitado dos corróis foram detectados. Esse estudo baseia-se na análise das equações de taxa, como podemos ver no diagrama, uma vez que a taxa de decaimento de fluorescência, de conversão interna e do intersystem crossing, que é isso aqui. E isso vai nos dar a taxa de decaimento radioativo e não radioativo, relacionando com a eficiência quântica de fluorescência. Nessa técnica, foi empregado 2 comprimentos de onda de excitação diferentes,
que são 515 e 343 nanômetros, que são feixes de luz intensa com largura temporal de 200 femtosegundos e é direcionado e focalizado sobre uma cubeta de 2 milímetros de camiótico e contém a solução aqui. A intensidade de fluorescência vai ser, então, obtida fazendo uma média temporal, como o laser é pulsado com taxa de repetição de 1 kHz, ele excita a amostra apenas no tempo do pulso, que é de 200 femtosegundos. O sinal de fluorescência é, então, coletado por uma fibra óptica, aqui, por uma fibra óptica de 1 milímetro de diâmetro e é direcionado para um fotodetector de silício com resolução temporal mínima de 700 picosegundos. E o computador nos dá o aspecto desse decaimento, que é analisado e estudado utilizando o método de convolução de sinais. Esse método consiste numa operação matemática que com duas funções a gente produz uma terceira e que diz como o formato de uma é modificado pela outra. Assim, a gente vai obter uma relação para o resultado obtido, aqui embaixo, que fica aparecendo o negócio, em função do decaimento de fluorescência e da função resposta do sistema, que é esse IRF da equação abaixo. Esse resultado experimental equivale à superposição de 3 tipos de decaimento exponencial, sendo que um deles é em função do tempo de vida de fluorescência, que é o que nos interessa, e esses dois decaimentos são gerados da impedância do sistema. Ou seja, com essa relação e o método de convolução de sinais, junto com o resultado experimental e a função resposta, que é o decaimento teórico, descobrimos o tempo de vida de fluorescência. Quando a gente usa o método, a gente tem como a função resposta do sistema vai ser modificada pelos dados experimentais. Por fim, como resultado, a gente pode analisar que a taxa de decaimento radiativo é demasiadamente mais lenta do que o tempo de fluorescência. Tal fato indica a probabilidade das moléculas terem como mecanismo principal de relaxação a conversão interna ou a formação do estado tripleto, ou ambos até. Por fim, concluímos esse trabalho que o Corral complexo rutênio vai decair demasiadamente vai cair de maneira mais lenta e não radiativa, uma vez que seus anéis em solução rotacionam, como a gente pode ver aqui na figura, dissipando energia, facilitando então o decaimento não radioativo. E o rutênio, além disso, ele é um metal pesado que vai roubar elétrons dessa cadeia do Corral aqui. E deixando a molécula com maior taxa de relaxação não radioativa. E para estudar mais a fundo quanto seria esse tempo de cruzamento interno ou tripleto, porque até aqui a gente estudou só o radioativo e não radioativo, sendo não radioativo cruzamento interno e formação de tripleto. A gente teve os estudos interrompidos devido à pandemia, e nessa parte o objetivo seria implementar técnicas com um laser chamado Pulse Train Fluorescence, que a gente poderia quantizar esses tempos. Tal técnica iria nos trazer informações de como o sinal de fluorescência se comporta com uma sequência de pulsos de laser com um padrão conhecido, excitando a amostra, ou seja, podemos estudar as equações de taxa de população nos estados, como é visto aqui, nessas equações de taxa de população. Mas por hora é isso. Obrigada.